que, para mim poder falar de Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, eu quis escolher, né, um jovem e que ele é uma das pessoas mais famosas da Bíblia, né? Claro que o mais famoso é Jesus, mas ele é uma das pessoas mais famosas da Bíblia, assim, porque a história dele é fantástica. E ele foi escolhido por Deus. Aí o pessoal até fez a decoração, né? Já é hora de despertar, né? E lá, um jovem, grandes batalhas. E eu queria perguntar pra vocês assim, ó. Vocês já enfrentaram grandes batalhas na vida de vocês? Vocês consideram que vocês são guerreiros e que já enfrentaram grandes coisas? Não. Não? Sim. Quem se considera um guerreiro porque já enfrentou grandes batalhas? E por que... Beleza, e quem não falou nada? Você não tendo a oportunidade de enfrentar grandes batalhas, você se considera um guerreiro? Vocês se consideram guerreiro? Considera, menino? Considera? Então é isso aí. O importante é, às vezes, a gente não enfrentou grandes batalhas, mas a gente é guerreiro, uai. Pode ser que não chegou na hora, mas você tá se preparando pra enfrentar. Então, fala pro amiguinho do seu lado assim, ó, cuidado que tem grandes batalhas pela frente, hein? Fala assim, ó, se prepara! Galera, olha aí pro teu braço aí pra ver se teu braço tá preparado. Teu braço tá muito fraquinho. Não tem nada. Tá faltando feijão. Tem Eu me garanto. Tá faltando feijão. Aí, Fábio, tá falando assim. Não tão bom não, mas com uma arma na mão, acho que é facinho. Se você tivesse armado, essa gente chamar de crítica, tem uma ali atrás também que tá faltando feijão. Você também não come feijão? Ah, não, mas eu como feijão. Mas tá faltando. Pessoal, então nós somos jovens, não somos? Nós somos jovens. Eu sou jovem. Sou jovem. E vocês também são jovens. Ó. E nós vamos enfrentar grandes batalhas. Porque assim, ó, o que você acha? Você acha que um jovem, quem que tem a maior disposição para enfrentar grandes coisas? O jovem, ele não é, tipo, forte? Mas ele não se considera, por exemplo, mesmo que você não é forte, mas você não se considera capaz de fazer grandes coisas? Todo jovem, a maioria dos jovens, se considera capaz, ele olha pro futuro da vida dele. O jovem olha pro futuro assim, ó. Ele olha e fala assim, cara, eu sou muito fera, eu posso mudar o mundo se eu quiser. Eu consigo. Eu posso fazer grandes coisas. Um jovem, vou dar um exemplo. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente é capaz de tudo. Quando na escola mesmo, os meninos, não, pode vir a turma de 10 que eu dou conta. Pode vir 10 que eu dou conta. Legal, Tem gente que é assim. rápido informar que é isso. Os meninos arriscam a vida. Ô Pedro, deixa eu falar. Vocês pensam só no fundo, senão vocês me atrapalham. Minha voz já é de taquara. Só pedir de noite, ninguém sabe que você? Pessoal, ó, todo mundo escutando eu falar. Ó, 1, 2, 3 e escutando eu falar. Senão eu não vou aguentar falar com vocês, gente. Minha voz é ruim. Olha, um jovem arrisca a vida. Quantos jovens que eu vejo assim que eu falo, cara, anda de skate no asfalto, arriscando a vida. Eu falei pra vocês não falar. Ó, Farsa, tio. só pensa, conexão mental. Só pensa. Vai no meio do asfalto andando de skate, porque eu sou fera, eu não vou. O carro passa sobre mim, você passa assim, ó. Eu desvio. Todo mundo é assim. O jovem acha que é capaz de tudo. O pessoal que gosta de estudar. Eles olham. Pessoal, escuta. O pessoal que gosta de estudar. Eles estudam e falam assim, cara, eu vou estudar porque eu vou ser muito fera, eu vou fazer uma melhor faculdade, eu vou ter o melhor emprego, porque eu sou muito bom. Eu sou muito boa no que eu faço.
Não é assim quem gosta da Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. A gente olha para um trabalho. Os meninos, geralmente quer. As meninas também, né? A gente olha e fala assim, nossa gente, eu vou ter um carro. Eu vou ter. Deixa eu esperar passar. Nossa, tanto de carro. Tem um carro aí. Tem 2 carros? Três, né, cara? Era um Maria. Tem que esperar passar o Tá, carro. porque agora os você carros vai, são- agora você tá animado. A Maria Clara chegou, agora você Olha, tem que esperar os carros passando. não viu que a Maria Clara chegou. Já tá sangrando a porta. A Maria Clara chegou, por isso que Não, onde que tá aparecendo isso? dá um oi. Ah, tá amiga, a Maria Clara chegou. Maria Clara. Pessoal, voltando aqui. Pessoal, voltando pra cá. A história. Oi, Ana. Nossa, mas nada. Letícia? Cadê o Guilherme? Seu brother também. Ô, gente, mas espera todo mundo chegar aqui. Somos jovens, a gente tem um sonho de mudar alguma coisa. A gente quer fazer grandes coisas. Se a gente é jovem e não tem desejo de transformar nada, que não tem sonho nenhum de fazer alguma coisa, então a gente tem um problema. Ou a gente é a gente é uma pessoa muito idosa de 100 anos num corpo de 13. Ou realmente a gente tá com algum problema. Porque o jovem, ele sonha em transformar as coisas. Ele quer mudar a realidade. Ele tem um desejo de fazer diferente. E ele tem um grande potencial, tá? Todo jovem tem grande potencial de fazer alguma coisa. É só ele querer. E aí eu vou contar a história de um jovem que ele mudou a história dele. Ele mudou, mas não sozinho. Foi por causa que ele ouviu a Deus. Eu queria falar de Davi. Eu queria que você pegasse na tua Bíblia aí, 1 Reis. Pronto. O rei no meio da Bíblia, cara. RS. Então, no final. Ele é reis, né? Samuel. Achei. É reis o quê? Samuel. Não é Samuel. Ô, Tainara, Eu falei decide. SM. Samuel. É 1 Samuel. É pra achar Samuel. Aqui, achei. Não, é 17. 49. É Samuel. 17, 49. Não é Samuel. É Samuel, cara. Samuel o quê? Que é? Nara, Samuel. Samuel 17. 17, 49. Primeiro Samuel Samuel. 17. 1 Samuel 17. É o banco lá. É só 17, Tainara? 49. Não, 17. 49. 49, entendeu? Deu a mão. Tem Ana aqui, ó. Olhou aqui, Pessoal, então eu vou contar aqui o que aconteceu. 49. 49? É pra ser 49, né? Não é 49 não, gente. Aqui não tem 49, né? Ah, eu tava segundo Samuel. Pessoal, o que eu tava falando? Todo mundo achou? 1 Samuel 17. Tio, gente. Cara, precisa escolher meu nome? Vocês é muito pouco. Aqui, ó. 48. Ei, som. Ei. Ai, porque minha voz... Dá pra escutar até batendo no coração. O microfone tá Pessoal, então, vai agora melhorou, graças a Deus. Pessoal, vamos lá. É 1 Samuel 17, no versículo 10.
Ó, a gente vai começar daqui, depois a gente vai andar mais pra trás, mas é isso. Ó, vamos lá. Qual que é essa história que eu vou contar? É a história de Davi. Davi era um jovem. E não fala mais ou menos quantos anos ele tem, mas provavelmente ele era um adolescente. E esse jovem, ele tinha sido... Ele era um jovem muito corajoso. E aqui tá contando assim, mais ou menos a história, porque ele tinha uma grande missão. Se a gente ver aqui espera aí, gente. Ele tinha uma grande missão para fazer. E aí, que se a gente olhar lá no capítulo 16, que é anterior a esse aqui que eu vou falar, Davi, ele tinha sido ungido. Ele tinha sido ungido, então ele tinha recebido uma bênção especial. Mas aqui no capítulo 17, já depois da unção que ele tinha recebido, tinha acontecido o quê? Os irmãos de Davi era o mais novo dos filhos de Jessé, ele era o mais novo de todos, e ele era assim, franzino, então ninguém dava nada pra ele, os outros olhavam pra ele e ninguém dava nada, porque ele era totalmente diferente dos irmãos. Os irmãos dele eram grande, forte, e ele era pequenininho, baixinho. Ele era tudo diferente. E nisso, quando aconteceu, o que aconteceu nessa história? Nesse versículo 10, aconteceu que um gigante, eles chamavam de gigante, mas era um homem muito grande, que o povo de Israel estava lutando contra os filisteus. E nessa luta, todo mundo tinha medo de um tal de Golias, que era um cara muito grande, entendeu? Que eles chamavam de gigante, mas ele era bem grande, tipo o Gui da vida. Ele era bem grande, mas eu acho que era maior que o Gui, com certeza. Eram os dois Gui. E todo mundo tinha medo dele. Ele é o Santana. E esse homem desafiou esse Golias, que era esse gigante lá, o cara. Ele desafiou o povo de Israel. Ele falou assim, ó, nesse versículo. No versículo 10, leia aí o que tá falando. Continuou. Isso. Desafiando hoje as fileiras de Israel. Apresentem um homem para lutarmos. Só os dois. Isso. Golias desafiou o povo. O que ele falou? Eu quero um homem de Israel que vai ter coragem de enfrentar eu aqui. Ele pegou e falou isso. E aí, o que aconteceu com o povo? Ninguém queria. Alguém ia querer enfrentar o gigante? Ninguém. Todo mundo tinha medo de enfrentar ele. Então, ele desafiou o povo. E nisso, aconteceu que Davi estava na casa dele. E Jessé falou para eles assim, os irmãos de Davi, que eram grandes e fortes, estavam na guerra, estavam lá para batalhar. E Jessé fala para Davi assim, Davi, pega esses cestos e leva para os seus irmãos. Ou seja, ele falou para eles levar comida para eles, levar marmita. Ele falou assim, leva essas marmitas lá para os teus irmãos, lá no campo de batalha. E Davi foi levar para eles. Enquanto ele levava, Davi ouviu que tinha um gigante que estava desafiando o povo de Israel a combater. E Davi começou a perguntar pro pessoal, como assim? Então, peraí, então esse gigante Golias, ele tá chamando um dos homens aqui para poder combater com ele? Aí eles falavam assim para ele, não, Davi, sai pra lá, menino, isso aqui não é pra você não, criança, sai fora. E todo mundo falava isso pra ele, falou isso pra umas 3 pessoas, e essas pessoas tudo falavam pra ele, não, fica quieto, não tem nada a ver com vocês daqui, isso aqui é coisa de gente grande. Só que isso foi... Saul ouviu. Saul chegou nos ouvidos de Saul. Saul era o rei de Israel. E Saul foi ouvir Davi. E aí eu queria que vocês pegassem isso nesse momento. Porque Davi queria saber o que estava acontecendo. Porque Davi era corajoso. Era um jovem corajoso. E ele se interessou pelo que estava falando. O que é, Danás? Eu vou acabar com o resto da minha Bíblia. Já começou. Gente, vocês vão ver as coisas voando. Ela cata e joga. Coisa a gente... Sangue negro na pregação. Eu vou ver essa. Tá super voando. Serviço. Daniel. Vamos lá no versículo 32. Vamos ver quem tá esperto. Achei. Gente, eu tô arrancando a capa da minha
Achou, Isadora? As coisas dela. Isadora. Isadora deu Davi disse a Saul Passou. que ninguém perca a coragem. Olha o que esse moleque falou pra Saul. Fih, olha a coragem dele. Olha a coragem desse moleque. Ele falou pro rei que ninguém perca a coragem por causa de Golias. O teu servo irá lutar contra esse filisteu. O menino se ofereceu. Tipo, nossa, ele pequenininho daquele jeito, ele se ofereceu pra lutar contra Saul. Ele chegou no rei e ele falou assim, ó, ninguém precisa ter medo, não. Eu tô indo lá lutar. Imagina, vem cá um baixinho, vem baixinho. Vai lá, Cristo. Vem cá, Davi. Ah, não tem Davi aqui. Vem um grandão, vem cá, Otávio. Ah, o Levi. Ah. O Levi tem vergonha. Quando a raiva Deixa eu ver, o Levi tem vergonha. Você parece um Golias. Vem cá. E o Guilherme não precisa na cara. Gente, isso aqui não sabe. Não tá cabendo na Vamos à cara. obra. Ah, não, desculpa, eu vou derrubar vocês. O Davi. Otávio, seu rei, vem cá. Davi Golias. Rainha, né? Rainha. Ah, não. Golias estressado tá lascado. É o Davi, né? Todo mundo com medo dele. Deixa eu ver um pra ter medo dele. O Pedro, vem cá, Pedro, pra ter medo dele. Tem cara de medroso mesmo. Tem cara de cagão. Ô, racismo. Vai lá, o Golias tá lá fortão, lá falando, quem vem, que ninguém vem. Tem caça, não, balançar então? Não, aí ele fala que vai, Pedro. Imagina tem na guia. Aí vai o rei. Cara, ele me empolgou. Nossa, larga a mão, cara. Vai, Davi. Fala que você é corajoso, cara. Vai, fala pra ele. Não sou corajoso. Não, pode deixar. Pode deixar comigo. Pode deixar que eu derrubo ele. Vai lá, derruba. Peraí. Pessoal, aí o Pedro, Imagina que o ele Pedro já saiu correndo já, Davi também, não deu olhava. Aí o Saul já cascaram fora e falou, não, vai, deixa esse coitado desse Imagina moleque. que ele deu um murro no senso que descontar nele Ô, agora. louco, Davi, de hoje tu não É a sua chance. É a sua. Vai, o gigante, faz assim, ó. O gigante assim. Vai, Aí a história conta assim, que aí Davi falou assim, ó, quer ver? Peraí. Vai pra frente. Davi era mudo, depois que pra falar. Vai, Davi, vai. Ó, ele falou assim, ó. Quer ver? Você vai falar pra ele assim, ó. Tu luta contra mim com a qual? Você vem com espada pra mim. Eu venho em nome do Senhor. Cadê a espada, dos Davi? Exércitos. Cadê a espada, Levi? Cadê a Você espada? vem com espada pra mim, eu venho com o Senhor dos Exércitos. Aê, ó o Davi. Você vem com espada, eu venho com o Senhor dos Exércitos. Aí o povo gritou, aí o povo falou, ei, esse moleque aí, tadinho, né? Vai morrer com coragem, tadinho. Vai morrer bem. As mulheres estavam chorando por causa de Davi, tadinho. Coitadinho. Tão Os jovem, homens tão estavam feio. assim, os homens assim, eu ia ir, mas ele foi na frente, os homens estavam assim, eu ia. Eu ia ir, mas ele é mais rápido que eu. Ele foi mais rápido, então é isso. Aí, Davi, o que Davi fez? Davi pegou no bolso dele uma pedra. Pega o estilinho. Quando ele realmente tem uma pedra ali. Acha uma pedra. Ele realmente tinha. Olha lá. Aí ele pegou esse estilinho assim. Aí o Davi, o gordo. O grandão lá. Levi, Levi. O grandão lá do gigante pegou e falou assim: então vem então, você não. Vem então. Aí você foi pra cima dele, ele pegou e atirou um estilingado. Vai. Não, você não vai atirar na cabeça dele, não. Você vai... Ô, Davi, lembra quando a gente bate? Aí ele caiu pra trás. Caiu pra trás, vai cair, Levi. Aí, gente, parabéns.
Parabéns. E aí o pessoal, é claro que ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Eles acreditaram por causa que depois de ver o gigante morto, eles acreditaram. Foi. Então, Davi, como que Davi venceu o Golias? Ele tacou uma pedra. Ele tacou uma pedra no Golias e ele caiu morto. Foi isso que aconteceu. Mas olha pra você ver que loucura. Mas na verdade, como que Davi matou Golias? É Deus, né? Porque é a fé dele. Isso. A fé dele. Pessoal, agora a gente vai lá no 16. Aí a gente vai entender por que Davi venceu Golias com uma pedra. Não foi porque ele tinha, tipo, um super força no braço. E nem uma super mira. Foi por causa de algo muito maior. Pergunta piada. Não foi nem por. Se for pela mira, tá. Tainara, 16 o quê? 16, peraí, saiu. 16 só, por enquanto. Cenas nos próximos capítulos. Davi tinha muita fé, né? É mesmo? Por que não falaram? Davi 16. Não, 1 Samuel 16. O Vamos ficar capítulo louco. anterior, 16, não é o próximo. Não. O próximo é 18. Lembra que o El falou? Ó, Pra guardar? por que Davi venceu Golias? Não só Golias. Depois, a história dele é incrível. Por que ele venceu? Porque um outro servo de Deus, que era Samuel tinha recebido de Deus a mensagem para ele ungir um novo rei. Galera, era um rei. Samuel ouviu de Deus, falando assim, ó: Samuel, você vai ungir um novo rei. Você sabe o que é ungir? O que é? Ungir, menino. Tipo, quando você passou na testa da pessoa. Tipo na crisma, sabe? Quando você passa o Não esconde que a Karine bispo passa um óleo na cabeça de vocês. Gente, ungir é a mesma coisa de falar que você está sendo consagrado. Ou seja, você está recebendo o Espírito Santo. Então ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ou seja, ele foi ungido por Deus. Então, Davi foi escolhido para ser rei e foi escolhido por Deus. Então, Samuel, ele foi na casa de Davi e ele, de todos os filhos dele, que é quase igual ao Claudinei, que é muito difícil. Então, aí de todos aqueles filhos dele, ele escolheu um. Mas ele escolheu um por causa do coração. Vamos lá pegar no versículo 7. Fala assim, ó: não te impressione a sua aparência, nem a sua elevada... na sua elevada estatura. Isso que ele tá falando do outro irmão dele. Aí ela fala, aí agora nesse versículo que ele tá falando: não se trata daquilo que veem os homens, pois eles veem apenas com os olhos. Mas o Senhor olha o coração. Essa parte. Não se trata daquilo que os homens veem, mas o Senhor olha o coração. Pessoal, Deus te chamou aqui hoje. Talvez até você nem acredita. Talvez até você olhe pra você e fala assim: nossa, eles ficam falando que a gente é escolhido, não sei o quê, mas eu não consigo ver isso em mim. Galera, foi Jesus que te escolheu. Foi Ele que te escolheu, porque Ele vê o coração. Galera, eu tô olhando aqui pra vocês, eu vejo vocês. E vocês me veem. Mas eu não vejo o teu coração, eu não sei. Você também não consegue ver o meu. Você não sabe se você não dá pra saber o que tá passando. E eu também não consigo ver o que tá passando no coração de vocês. Mas Deus vê o coração. Então, quando a gente olha, quando Deus olhava o gigante, aquele gigante enorme, ele era grande. Mas ele não tinha a força de Deus. Davi era pequeno, mas ele era ungido por Deus. Ele foi ungido por Deus. Nesse momento... Quer ver? Vamos lá no versículo, para vocês verem essa unção. Lá no outro versículo 11. 11b. Tem os versículos, porque metade do versículo é tão bom, outra metade não tem. Você baseia o final ali, vai?
Não no versículo B, depois desse falta o menor. Não, então. Não sei se aqui. Então Samuel disse a Jessé: manda procurá-lo. Ela está procurando o mais novo. Manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamar Davi. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença de seus irmãos. Olha agora essa parte, gente. O Espírito do Senhor precipitou-se. O que está escrito na do 6? Apoderou-se sobre Davi a partir desse dia e também depois. O Espírito se apoderou-se de Davi nesse dia e depois. E aí, aqui ele tinha sido ungido. E lá, quando ele estava com Golias, ele já estava ungido. Ou seja, quem que derrubou o gigante? Deus. Foi Deus. Porque não era a força do Davi, mas era a força do Espírito Santo. Era a força de Deus que estava sobre ele. Então, nesse momento, lembra quando eu falei que vocês, os jovens, enfrentam várias batalhas? Lembra que eu perguntei, que eu falei isso para vocês? Que o jovem enfrenta várias coisas e que ele é capaz de enfrentar várias coisas, que ele tem vontade de fazer, de enfrentar. Galera, tem muitos gigantes. Tem muitos gigantes que a gente vai precisar enfrentar. Muitos mesmo. Muitos. E esses gigantes não são pessoas, né? Aqui a gente fez um exemplo aqui, mas qualquer um podia ser o gigante, qualquer um podia ser Davi, porque todos nós somos chamados. Aqui era só um exemplo, não tem nada a ver. O que a gente fez aqui é só para vocês entenderem. Mas todos nós somos chamados. E todos nós somos ungidos. Ou seja, você não foi batizado? Você não foi crismado? Alguns não. Alguns estão se preparando para batizar. Mas a gente... E vocês não pediram o Espírito Santo aqui o dia inteiro, ontem e hoje? Gente, nós fomos ungidos. Nós fomos escolhidos por Deus. Coloca a mão no teu peito e fala: eu fui escolhido por Deus. Fala: eu fui. Galera, você foi, acorda, né? E fala: dá o tapa na tua cara. Eu fui escolhido por Deus. Na tua. Eu fui escolhido. Acorda pra vida, filho. Às vezes a gente precisa falar pra nós mesmo acordar pra vida. Fala: acorda pra vida, filho. Eu fui escolhido, eu sou chamado. A gente precisa acordar, é o que a gente falava o tempo todo, porque nós somos escolhidos, nós fomos ungidos, nós somos como Davi. Fala pro irmão: você é Davi, você é Davi, você é muito parecido com ele. Você é muito parecido com ele. Você também é jovem. Você também é corajoso. Você também é corajoso. E você também é ungido por Deus. Não, Davi não, Marco não. Marquinhos não, Marco. Então nós também precisamos enfrentar. E os Golias que nós enfrentamos, gente, é o mundo. Nós enfrentamos o mundo, galera. E não é fácil. Ou foi fácil vocês largar a mão do carnaval pra vir aqui? Foi bem fácil, eu odeio Eu tenho certeza. Eu duvido que foi fácil. Vocês estão falando que foi fácil, não foi nada. Pra mim. Até a decisão foi. Então tá bom. Então foi fácil. Você acha que Então às vezes Você acha que a minha família dela... Não. Mas a gente não é fácil a gente escolher por Deus todo dia. A gente pode ser que pra vir aqui foi fácil. Por exemplo, pra mim também foi fácil vir aqui. Mas o meu Golias não foi vir aqui. Foi o cansaço de trabalhar a semana inteira. De ter que vir, ficar no encontro, acordar até tarde, tudo mais, acordar muito cedo. Todo mundo tem o seu Golias. Todo mundo tem a sua dificuldade, galera. Todo mundo tem essa dificuldade. Então, todos nós vamos precisar enfrentar vários. Nós precisamos ter coragem, a coragem de Davi. Só que se a gente não for ungido, se a gente não entender que nós somos chamados, nós não vamos atirar uma pedra e ele não vai cair.
Porque aquele menino, se ele não tivesse confiado em Deus, na unção que ele recebeu, gente, olha a coragem dele, eu fico olhando. Filho, Davi, ele teve coragem. Sabe por que ele teve coragem de falar para Saul, que era o rei? Falar assim, ó, eu vou. Eu sei que tem um monte de gente experiente, mas eu, que sou moleque, eu vou. Sabe por que ele teve coragem? Porque ele sabia que Deus ia estar com ele, porque ele sabia que ele era ungido. Gente, ele sabia que ele era chamado a ser rei. Davi esperou o momento certo. Depois na vida dele, ele em nenhum momento ele enfrentou Saul. Ele esperou Deus deixar Saul, Deus permitir a saída de Saul para depois o povo eleger ele como rei. Davi não chegou lá falando, gente, eu fui ungido, ó, é eu, viu? É eu que você... Não, ele esperou o tempo certo. O tempo que Deus colocou ele. E ele foi o maior rei de Israel. Até nos pecados dele, ele se arrependeu, continuou a vida inteira com o coração. Ele fala assim que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo sendo um pecador, gente, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E nós só vamos receber o batismo no Espírito Santo, como está escrito ali, ó. O Espírito Santo, aquilo que a carne... Pois o que a carne deseja contra o Espírito, o que a carne... Como é que está escrito? Está confuso. Pois o que deseja a carne, beleza. Nós só vamos ter essa experiência com o Senhor do Espírito se a gente entender que nós somos escolhidos. Nós temos que ter esse coração segundo o coração de Deus. Porque Deus conhecia o coração de Davi, Deus conhece o seu coração. Quantos Golias nós vamos ter que enfrentar? Fala um exemplo. Levi. Preguiça é um. Daniel. Vai, outro. Eu já sei uma coisa, fofoca. Fofoca. O que mais? Joga na cara nossa, assim. O que mais, gente? Se identificou. Ideologias. Mentira. O que mais? Procrastinação. Preguiça. O que mais, gente? Sou craque nisso. Festa. O que mais? Celular é um gigantão. Quem disse que o gigante precisa ser grande? O gigante pode estar mesmo na nossa mão, no celular. Porque através do celular... Gente, o celular tira a gente de Deus. O que você... Tanta coisa que a gente vê nessa... Tem a Bíblia, eu vi a Bíblia no celular. Só, você vê só isso. 50-50. Abre o Instagram. Abre o TikTok. Aham. Procurando no Google, gigante, pra você ver se o gigante no celular. Pessoal, essa mentalidade que nós vivemos, nós temos que enfrentar. A escola, vocês vivem reclamando de professor ateu. Tainara. Ô, Tainara. Esse reclama da Célia. A Célia é maior evangélica. Não. Ana Clara, tá explanando o que nós conversamos ontem. Não, mas não foi só você não, todo mundo falou. Então, Ninguém, minha filha. Ninguém que tá animado. Deu um retiro de novo. Pessoal, nós temos vários gigantes para enfrentar. Vários gigantes. Na juventude, para viver um namoro santo. É fácil? Mas Deus nos chama a viver. Deus tem um projeto para nós. De viver um namoro santo em santidade. Esse é o projeto que Deus tem para nós. Mas não é fácil, porque as pessoas não querem. Mas a gente precisa viver. O que Deus tem para nós é o melhor para nós. Os amigos querem nos levar para usar droga, para beber. É fácil falar não? Vai falar que é fácil, é hipocrisia, porque não é. Não é fácil. O povo arrasta a gente para as coisas. As pessoas querem nos arrastar para aquilo que vai afundar, que é lama. E Deus quer nos erguer para o alto. Gente, se a gente não for ungido pelo Espírito Santo, ter consciência que nós somos escolhidos, que nem Davi, nós não vamos ter coragem. Se você não tiver consciência que Deus está com você, você não luta contra Golias. Por isso nós precisamos ser ungidos. Fala pra pessoa, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Fih, sem o Espírito Santo não vai, não.
Gente, sem o Espírito Santo, nós não vamos derrubar nada. Nós vamos ser um jovenzinho que não consegue nada. Que nós vai dar meia volta e vai voltar para trás com medo. Nós não vamos mudar nada. Se a gente tem vontade de mudar a realidade do mundo, fazer algo diferente, gente, se a gente não tiver o Espírito Santo, nós não fazemos nada. Nós vamos acabar sendo igual todo mundo e fazendo a mesma coisa que todo mundo. Nós precisamos ser diferentes. E é só o Espírito Santo. Não adianta. É o Espírito Santo. Os grandes homens e mulheres, gente. Davi, o rei que foi aquele homem, foi o Espírito Santo. Jesus, olha o que Jesus fez. Mudou o mundo, dividiu entre antes e depois. Todo mundo conhece Jesus Cristo. E tem gente que não gosta de Jesus Cristo porque não conhece. Porque se conhecesse quem foi Jesus Cristo, o que ele faz com a vida da gente? Os grandes santos que deram a vida. Nós somos chamados a mudar, sim, a realidade. Pelo Espírito Santo. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Levanta a pessoa e dá a mão para ela e faça fica de pé, filho. Vamos, levanta aí, vai ficar de pé. Tá de cara. Fica de pedra. E nós vamos rezar, nós vamos pedir essa graça do Espírito Santo agora.